Olá, boa tarde, bem-vindo novamente aí à nossa live da semana. Essa é a nossa última da semana, né? A gente tem feito terças, quartas e quintas, sempre às 16 horas. E hoje nós vamos debater promoção de negócios, né? Como é que a gente consegue promover nossos negócios em meio a essa pandemia e quais são as plataformas, quais são as iniciativas. E para isso a gente reuniu aqui algumas agências, algumas instituições. Então vou começar apresentando uma pessoa que dispensa apresentações, que é o senhor Aloysio Nunes Ferreira, que está aqui representando a São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações no município de São Paulo. Ele que tem aí um vasto currículo, tanto na área pública, tanto estadual, quanto no governo federal. Muito bem-vindo, senhor Aloysio. Também temos aqui o diretor-presidente da DEDPER, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, o senhor Roberto Abreu e Lima Almeida. Muito bem-vindo também. Temos o João Paulo Braga, diretor do INDE, que é a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais. Bem-vindo, João. E, não menos importante, a nossa querida Maria Paula Sobral Veloso, gerente de Indústria e Serviços da Apex Brasil. Muito obrigada, Maria Paula, de estar aí nessa conversa. Mediando essa história toda, nosso ex-presidente, presidente emérito da ABIT, Rafael Cervoni, que hoje também coordena toda a área internacional e a área de políticas industriais da ABIT. Antes de eu passar a palavra, então, para o nosso mediador, Rafael, aqueles lembretes básicos, tá? Bom, primeira coisa, escolha o navegador Chrome, porque ele conversa melhor com a nossa plataforma. Use o fone de ouvido, porque o áudio melhora bem. Antes de fazer pergunta, coloca aquele símbolozinho do hashtag, porque aqui eu vou ficar procurando, né, no chat as perguntas, para no final passar para os nossos convidados. Então já coloca aquele hashtag na frente, porque ele faz um símbolo para mim, eu localizo melhor, tá bom? E lembrando que aqui vai ficar tudo gravado. Se você não conseguir assistir até o final, ou se você quiser rever alguma coisa, ou quiser compartilhar com alguém que não pôde estar, este mesmo link que você entrou, você pode entrar quantas vezes quiser, ele vai ficar gravadinho, tá bom? Então, Rafael, agora o debate é todo seu. Bom, muito boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos convidados. Um tema da mais alta relevância, que é a promoção de negócios, e nesse momento aqui de pandemia global, aliás, não é só uma pandemia global, né? A gente vem de uma pandemia, vem com uma pandemia global logo após uma recessão de longo período, né? Então isso torna mais críticas ainda as ações que nós temos que fazer para sairmos dessa crise. Eu digo sempre que quem está no ramo industrial, especialmente no setor têxtil, a gente pode até, Maria Paula, morrer de Covid, mas nunca de tédio, né, Luiz? O Brasil não falta emoções. Então, quando a gente fala, ontem eu estava numa reunião das ABITs mundiais, que é o International Textile Manufacturing Federation, é o ITMF, tinha gente do mundo inteiro lá, e todos com alguma previsibilidade, né? E num momento desse que ninguém tem previsibilidade, fica todo mundo louco. E o brasileiro está meio acostumado com não saber o que vai acontecer daqui 15 minutos. Aliás, já disseram alguns estudiosos que o Brasil até o passado é incerto. Então, para nós, o brasileiro tem essa capacidade de se reinventar, de buscar soluções, da gente fazer piada com as nossas desgraças e buscar as melhores soluções, né? Lembrando que o brasileiro ainda é fruto de uma miscigenação racial e cultural que nos ajuda até a ter mais jogo de cintura, né? Então isso é muito importante. Naturalmente nós estamos vivendo uma pandemia que não é só de saúde, mas também econômica. Hoje o nosso presidente Fernando estava lá com o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo discutindo um pouco a próxima etapa, que vai ser a volta ao trabalho, como fazer isso com segurança, preservando a saúde, né, evitando uma rescalada na pandemia. Então nós temos que ter critério para isso e a saúde em primeiro lugar está sempre, né? E depois de 2 meses e meio aqui, com mais de 50% da nossa economia parada,
Alguns analistas dizem que o Brasil deve ter uma redução PIB negativa entre uma queda de menos 3,8 a menos 7, né? E um desemprego que pode aumentar e chegar a mais de 22%, com mais de 11 milhões de pessoas de incremento no desemprego. No nosso setor, só para dar um número e a gente ter um parâmetro aqui, onde estamos, né? Como diz o mineiro, nós temos um mineiro hoje aqui, oncotô poncovô, né? Não é assim que fala lá em Minas? Então, o setor têxtil de vestuário brasileiro, nossas pesquisas, nossas conversas mostram que 94% das nossas indústrias foram afetadas seriamente pela pandemia, 90% das nossas companhias já tiveram ou adiamento ou cancelamento de pedidos, 63% das nossas empresas tiveram uma queda em seus pedidos superior a 50%, 60% das nossas empresas estão operando com menos de 40% da capacidade instalada, 52% das nossas empresas já teve que demitir devido à pandemia, e isso nos dá um forecast aqui de um incremento no desemprego, no saldo negativo de emprego de mais de 100 mil pessoas, de incremento. E uma queda, fechando 2020 aí, com uma queda na produção entre 13% e 20% esse ano. Nós temos um mapa de calor que a gente faz há muito tempo, todo mês, com 15 itens, onde a gente pergunta sobre produção, venda, emprego, investimento, produtividade, estoques, inadimplência e as expectativas também sobre esses itens, inclusive exportações. E em janeiro, fevereiro e março, nós viemos que dos 15 itens, 14 estavam verdes e só um estava vermelho, né? Que era ainda uma expectativa sobre o saldo de empregos no fim do ano. Em dezembro, janeiro e fevereiro. Em março também foi de um item só desse que era vermelho, que foi de inadimplência. Já tinha uma preocupação sobre inadimplência, mas 14 estavam verdes. Em abril foram 14 vermelhos, e só Maria Paula, que foi verde, que foi expectativa de aumento de exportações. Mesmo sabendo que esse aumento de exportações vai ter que concorrer com o mundo inteiro, que também quer pegar uma fatia de um bolo que ficou menor, né? Então, isso só para dar um pouquinho de tempero na nossa conversa. Eu acho que a minha percepção é que a retomada do mercado internacional ocorrerá antes da retomada no mercado nacional, então isso é uma janela de oportunidade. Nós temos aqui um câmbio agora que favorece mais do que nunca as exportações. A preocupação naturalmente será em que patamar ele se estabiliza, mas está num patamar muito bom para as exportações. E a maior preocupação de todas nós aqui, além de manter o emprego e a saúde, é o crédito que não tem chegado a ponta. Infelizmente ainda não chegou, né? Então isso é um ponto bastante relevante. Então, isso posto, eu vou começar já. Nós temos aqui 4 institutos e agências de desenvolvimento bastante relevantes, de São Paulo, Minas, Pernambuco e Minas Gerais. Vamos falar sobre isso. O Brasil também, além de tudo, é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, diferente da Itália, que é complicado, mas tem uma área geográfica mais fácil de a gente acertar, né? O Brasil ainda tem multiculturalismo, a questão logística, que dificulta, e também traz algumas oportunidades. Eu vou começar então com as mulheres. Maria Paula, que é nossa super companheira da Apex, a Apex que já tem um acordo com a BIT desde 2000, um dos mais longevos e de muito sucesso. Eu tenho a honra e o prazer de coordenar os trabalhos lá com a equipe, junto com a Apex Brasil, aqui pela BIT, e digo que a gente tem um trabalho super relevante, que é muito importante, e que a Apex, com essa noção de mundo, de Brasil também, está também nesse período tendo que se reinventar. A gente teve muita, não cancelamento de feiras internacionais, mas adiamento de feiras internacionais, e nós estamos nesse período nos reinventando, né? Tanto a Apex como a BIT aqui, em conjunto, a 4 mãos,
para que a gente possa ter mais e mais oportunidades, né, com rodadas virtuais, etc. Né? Então, Maria Paula, fala um pouquinho da experiência de vocês, como que vocês estão vendo. Nós vamos ter um webinar semana que vem também, que a gente vai estar com todas as entidades e a Apex debatendo essas questões, mas como que a Apex está vendo esse momento aqui, lembrando que a Apex também é uma agência de atração de investimentos. E eu queria só colocar isso já de tempero, que nesse período eu tive algumas conversas, principalmente com canadenses, com europeus, até com asiáticos, norte-americanos, que me disseram o seguinte: olha, eu sempre vi o Brasil como quase que o fim do mundo, né? Geograficamente muito deslocado, no eixo abaixo do Equador, com o próprio clima invertido do que o norte do Equador, uma logística mais longa e tal. Mas em todas as análises que a gente faz agora, seja de pandemia, seja do problema do ajuste dos terremotos, das camadas do planeta Terra, seja de degelo, o Brasil sempre sai bem nessas simulações. Então, talvez agora, os nossos investimentos que a gente estava pensando em fazer em Índia, África e Ásia, talvez seja um momento agora, mais do que oportuno, de mirar o Brasil como um grande parceiro estratégico para os nossos investimentos. Como vocês enxergam tudo isso, as demandas de exportações e de investimentos, Maria Paula? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Aproveito para agradecer, né, a presença nessa live hoje. Eu tenho acompanhado, né, à medida do possível, é bom que fica tudo gravado, então a gente pode assistir depois. Então, aproveito também para mandar um abraço aqui da nossa direção, tanto o presidente da Apex quanto os diretores, cumprimentar também os demais palestrantes na data de hoje. E eu acho que para começar, Rafael, acho que é importante, você já colocou, né, os nossos 20 anos aí de parceria profícua aí, entre a Apex e a BIT, a renovação do nosso convênio, né, que ocorreu aí no final do ano passado, onde a gente tem aí a expectativa de atender 350 empresas das mais diferentes maturidades, né, com experiência em exportação, e o portfólio do projeto ficou bastante robusto, né, onde você tem aí como atender as diferentes empresas nas diferentes etapas de internacionalização que elas estão. Então, esse projeto a gente atende, né, para apoiar o setor têxtil, e como esse a gente tem outros 50, né, projetos setoriais de apoio com os demais setores da economia. Então, acho que um ponto importante que você colocou, eu acho que esse desafio, a pandemia chegou para todo mundo, né, então não tem, todo mundo teve essa necessidade aí de se reinventar, de utilizar e potencializar, né, o uso da tecnologia, algo que a gente sempre sabia, tem que fazer essa transformação, nessa transformação digital, mas acabava que a agenda convencional impedia, né, esse avanço. Eu acho que isso é um primeiro ponto de reflexão, que isso mudou e mudou para todo mundo. Então, já desde o início, já em abril, até pela nossa liderança, né, a presidência, a direção, nós colocamos no ar aí um hot site, quando você entra no site da Apex, voltado exclusivamente para o coronavírus, que lá a gente tem informações tanto para investidores, como você bem colocou, a Apex atua tanto na promoção de exportação, quanto na atração de investimentos, quanto também para a internacionalização de empresas. Então, dentro desse painel, dentro do hot site do coronavírus, nós temos aí um painel bastante dinâmico que traz informações do avanço da doença nos mercados e o impacto dele nas exportações e importações brasileiras, tendo um painel específico para a China, e nas suas províncias. Então isso é informação relevante, né, para que os empresários possam ter acesso a todas essas informações. Desenvolvemos também uma cartilha voltada ao setor, um estudo que já está na 3ª edição também, com informações qualitativas com o impacto do coronavírus nas vendas. Então, a gente entende que conhecimento, informação agora é fundamental, e como isso é lógico que em alguns setores em maior e menor grau, mas o impacto está bastante democrático, né? Está impactando todo mundo, né? Seja na nossa vida profissional, quanto na vida particular também.
Então, nós avançamos e tivemos esse reconhecimento aí de sair na frente, e no começo de abril isso já estava no ar e automaticamente está sendo munido de informações, né? Um outro ponto, a gente tem uma plataforma que é o Passaporte para o Mundo, acho que vocês conhecem bem também, as empresas apoiadas. Antes ela era restrita, sempre foi gratuita, mas a gente ampliou aí durante 90 dias, em avaliação, até para expandir ainda mais, para que a gente possa distribuir conteúdo, seja webinars, cursos, e o radar de competências, onde as empresas podem identificar o que ela precisa melhorar, né, os gaps, e qual a trilha customizada que precisa ser identificada para que ela possa melhorar aí nesse incremento. Fizemos também uma pesquisa com o nosso público-alvo, as empresas brasileiras, para que a gente pudesse também identificar quais são os principais gargalos, impactos enfrentados pelas empresas, e isso está servindo como material para que a gente possa potencializar o portfólio que a gente tem hoje de serviços e também criar novas soluções. Então, acho que, como você também colocou, as rodadas de negócios, tanto via parceiros quanto executados diretamente pela agência, a gente vem investindo também, porque a promoção comercial se dá, né, pela a promoção internacional. Então, há necessidade, né, de se deslocar. Então, num primeiro momento, o cancelamento, o adiamento de diversas ações executadas, isso impactou diretamente a gestão dos nossos convênios. Então, a gente vem atuando aí e buscando novas soluções para que a gente possa, de fato, sair mais fortes aí dessa crise e poder estar aprendendo com tudo isso, né? E eu acho que o grande diferencial nessa história toda é a inovação. Então, eu acho que só com um panorama geral, um kickoff aí de abertura, eu acho que esses pontos que eu gostaria de destacar nesse nosso bate-papo, ok? Obrigado, Maria Paula. Eu queria partir desse ponto final, que é a inovação. E agora passar para o doutor Aloysio Nunes. E o Aloysio, que tem uma visão super privilegiada, porque ele está à frente de uma agência de promoção de investimentos importante em São Paulo, mas ele já foi deputado, já foi vice-governador, já foi secretário, já foi ministro-chefe da Presidência da República, ministro da Justiça, mas também chanceler, né? Então tem essa visão de mundo e à frente de uma agência importante como essa em São Paulo, e São Paulo que é um grande hub de negócios, e tem uma grande força na tecnologia e inovação, com centros de pesquisa e tal. Quais as oportunidades que nós temos, Aloysio, nesse momento? Um setor também que é muito horizontal. A gente fala de têxtil, mas a gente lembra muito de roupa, mas a gente esquece que o setor têxtil tem os têxteis técnicos também, que agora são lembrados na área médico-hospitalar, mas também tem os geotêxteis para infraestrutura. A gente não lembra que no nosso carro são 40 quilos de têxtil, a gente não lembra que o airbag é têxtil, que o filtro de óleo e ar combustível é têxtil, quando o carro não é feito de fibra de carbono, nas pastilhas de freio, nos isolantes térmicos, na aeroespacial, no agronegócio. Ninguém lembra que tem tecido que são feitos para embalagens de frutas e mantém a fruta protegida de fungos e bactérias e também de raios ultravioletas, os uniformes profissionais. Quer dizer, tem um range tão grande que... Por que eu estou falando tudo isso? Porque o setor têxtil, sendo horizontal, ele pode estar interligado com outras cadeias produtivas. Então, também pergunto como que é a oportunidade nesse momento de integrar as cadeias produtivas e fazer desse limão uma limonada e a gente poder alavancar os negócios buscando essas novas oportunidades. Palavra contigo, Aloysio. Obrigado, Rafael. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui nessa reunião virtual e dizer da alegria que tenho em estar com vocês, sob o patrocínio da ABIT, que é uma associação empresarial da maior importância no Brasil, que eu conheço há muitos e muitos anos, já tive a oportunidade de interagir com a ABIT em várias oportunidades ao longo da minha vida, e sempre muito positivamente. Agora, Rafael, você, na sua exposição, você se referiu à situação de profunda e desconcertante incerteza em que todos nós estamos. Maria Paula também se referiu a isso, a necessidade de nos reinventarmos diante de um cenário imprevisto. Porque o sistema capitalista, ele passa por crises periódicas, isso é normal na vida do capitalismo.
né? São ciclos de ciclo, de retomadas, crise, e assim é um movimento cíclico bastante conhecido de todos os que estudam economia, dos empresários, dos agentes públicos, mas essa é muito diferente das outras. A última crise que nós tivemos, global, e que nos afetou bastante, foi a crise financeira de 2008, né? Em que você, pela primeira vez, eu acho, você viu como é que, a que ponto a economia mundial está interconectada. Você tem lá um problema de hipotecas não pagas em algum subúrbio na nossa grande cidade americana, e acaba afetando aqui, eu estou aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, acaba afetando a indústria de imóveis aqui de Jaci, do lado de Rio Preto, né? Mas aquela crise, ela tinha um componente, basicamente, o componente financeiro. E pôde o governo atuar de uma maneira, eu considero, bastante eficiente, com os mecanismos, com o arsenal de medidas anticíclicas, que também são conhecidas pelos economistas e pelos gestores. E eu creio que o governo saiu-se bem dessa crise. Eu acho até que essas medidas anticíclicas acabaram se prorrogando demais, né? Mas, enfim, e gerando outras consequências nefastas. Mas naquele momento foi bastante positivo. Essa aqui é muito diferente pela abrangência dela, né? Enorme, no mundo todo, é realmente uma pandemia global, que afeta diferentemente os países. Você tem, você tem a República Dominicana e o Haiti. São bastante diferentes, é bastante diferente a maneira como essa crise, a pandemia impacta. Aqui mesmo no Brasil, Brasil e Paraguai, não é? A estrutura, o Paraguai é nosso vizinho, é um intercâmbio intenso, é uma sociedade muito desigual também como a nossa. Eles estão relativamente poupados, o vírus não se disseminou entre eles como se disseminou no Brasil. Bem, mas é uma crise global e que envolve aspectos sanitários, fundamentalmente sanitários, econômicos pelas consequências que ela tem, desorganizou todo o mundo, virou de tudo de cabeça para baixo, né? Você tem uma repercussão enorme sobre diferentes setores da economia, e o Rafael, na sua apresentação, mais do que qualquer teoria a respeito, ele relatou o quanto essa crise está afetando o setor têxtil. Uma barbaridade, né? E também tem componentes políticos. Veja, nós conseguimos politizar o vírus. O vírus acabou sendo objeto de polêmica política. Em alguns países, nitidamente, ele virou objeto de polêmica política. Remédios que são inventados, até o presidente dos Estados Unidos inventou que se você injetar desinfetante na veia, isso é um santo remédio para o coronavírus. Pegar água sanitária, que boa encenar na veia. É uma coisa... Mas tudo isso revela o fato de que todos nós estamos muito, muito, muito perdidos nisso. Eu não sei o que o presidente do Supremo Tribunal Federal poderá aconselhar o presidente da República. Porque nem ele, evidentemente, mesmo porque não é função do Supremo Tribunal Federal dar conselhos sobre crise sanitária. Mas, enfim, o fato é que estamos todos muito perdidos nessa história. Tem razão o Rafael, e tem razão também a Maria Paula, em vislumbrar oportunidades. Nós estamos num momento em que o câmbio favorece muito as exportações, a China está ficando cara, as indústrias que foram para a China em busca de mão de obra barata já estão se deslocando para outros países, especialmente do sudeste da Ásia, e aí nós temos aí uma nova fronteira econômica, de exploração da economia mundial que nós precisamos, onde nós precisamos estar mais presentes, toda essa região do sudeste da Ásia, né, que está saindo bem, aliás, no enfrentamento da pandemia. Há uma mudança, se fala, e não se verifica ainda, mas se fala muito da necessidade de encurtamento das cadeias de suprimento. Fala-se muito, eu não sei se na indústria têxtil se verifica isso, mas eu penso que, por enquanto, ainda é algo de uma especulação. Eu ouvia ainda há pouco o ex-embaixador do Brasil em Pequim, o embaixador Márcio Caramuru,
que dizia que não notou ainda na China, e olha que ele mora na China e fala mandarim, não notou ainda esse deslocamento de indústrias que migraram do Ocidente para a China para produzir componentes e suprimentos. Senhor Enfim. Aloysio, desculpa, Sim. só um minutinho. O pessoal do Nordeste não está vendo a imagem do nosso Roberto Abreu e Lima. Eu peço para o Roberto Abreu e Lima só falar um pouquinho, porque a imagem dele aparece. O pessoal está achando que está em live errada. Por favor, senhor Roberto. Ok. Boa tarde aos meus conterrâneos aí, Pronto. pernambucanos e nordestinos. Ok, fica aí Podemos agora. continuar. Senhor Aloysio, pode Agora- continuar. Pois é, mas nesse ambiente em que tudo o que é sólido parece que se desmancha no ar, nós aqui em São Paulo, na agência que eu tenho o prazer de dirigir hoje, que é SP Negócios, que é uma agência voltada para a promoção de investimentos e exportação na cidade de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo uma outra empresa que trata da promoção do negócio em todo o estado de São Paulo. A minha agência aqui, trata da cidade de São Paulo, né? É uma agência que tem mais ou menos a personalidade jurídica semelhante ao da Apex, que é um serviço social autônomo. Nós cuidamos da cidade de São Paulo. E ali, na cidade de São Paulo, há uma presença forte da indústria têxtil. Nós temos cerca de 30% do setor têxtil brasileiro está no estado de São Paulo, e uma boa parte disso, metade disso, no que diz respeito a confecções, estão em São Paulo. Você anda pelo Brás, por exemplo, pela Vila Guilherme, você pode falar quechua na rua. São operários e operárias dos países andinos que vêm em busca de emprego e melhores condições em São Paulo. Nós aqui em São Paulo, a nossa agência também procurou se reinventar nesse período. Nós, além das atividades permanentes, que são a São Paulo Tech Week, de promoção de empresas de tecnologia, um grande festival que se dá todos os anos, um apoio à prefeitura na divulgação dos projetos de desestatização, que fica ao nosso encargo, de apoio aos empresários que já estão localizados em São Paulo, como fazendo interface com a prefeitura. Nós lançamos um programa chamado Get Together, para exatamente verificar como podemos enfrentar melhor este pandemônio, não é? E vislumbrar atividades para podermos estimular a saída no momento em que isso puder ocorrer. E estamos trabalhando isso com uma série de atividades, buscando basicamente, no primeiro momento, ouvir dos empresários, mais do que fornecer a eles soluções, ouvir dos empresários de diferentes setores, empresas de diferentes portes, diferentes setores de atividade, ouvir deles quais são as suas demandas, como aproximá-los de instituições que podem ajudá-los a resolver os seus problemas, propiciar a troca de ideias entre eles, trocas de experiências, de estratégias, de modalidades de enfrentamento da crise, que deu certo para um e que poderá dar certo para outro, né? E depois de concluída essa fase, que já concluímos, vamos nos preparar agora para uma série de rodadas de negócios que começarão em abril e vão ser concluídas em outubro. E aí nós temos, inclusive, uma parceria muito importante com a Apex. Depois eu posso detalhar essas iniciativas mais adiante. Excelente, Luiz, muito bom mesmo. Eu queria passar então agora para Minas. Minas também, que é um polo super importante de produção têxtil e de confecção. Tem regiões ali fundamentais para a economia, né, também o setor lá é super relevante no emprego, né? Como que vocês estão lidando com isso? E uma pergunta também adicional, a gente percebe que as empresas agora que estavam um pouquinho mais estruturadas no e-commerce sentiram um pouquinho menos. Claro que o impacto foi brutal, mas sentiram um pouquinho menos, né? Porque tem alternativa ainda de entrega. E só para dar um gancho aqui, o que o Luiz falou, da indústria 4.0,
nós estamos numa fase, eu sou engenheiro têxtil de formação, me formei em 90, e de lá para cá, aquilo que eu aprendi na faculdade, eu tive a oportunidade de ver uma mudança tecnológica tão grande, que alguns temas que há um ano a gente achava, mundialmente, nas discussões, que estavam muito longe, que estamos falando de 30 e 40 anos, já começaram a acontecer assim em um ano, 8 meses. Uma delas, por exemplo, é a manufatura aditiva, que nós estamos discutindo se nós vamos ter costura ou se nós vamos imprimir roupas. Um pouco disso do que o Aloysio falou. Nós já temos prontos aqui há 2 anos no Brasil, no Senai CETIC do Rio de Janeiro, no Senai São Paulo, Francisco Matarazzo e algumas outras unidades do Senai no Brasil, mini fábricas de 4.0, de manufatura avançada, que sem intervenção humana nenhuma, em 18 minutos, você entra no espelho virtual, faz o bioscanner do seu corpo, entra com inteligência artificial, entra com Big Data, em 18 minutos um drone entrega a roupa que você escolheu, sob medida, na tua mão. Então, acho que o Aloysio foi muito feliz nisso. A discussão agora é que, com esse modelo de manufatura, que ocorre muito mais rápido do que a gente imagina, ao invés de você produzir na Ásia e distribuir para o mundo, o novo modelo vai ser de produzir muito próximo ao consumidor final. Isso está falando de mini fábricas, muito mais versáteis, sem ruído, sem efluentes, sem poluição aérea, e que você produz praticamente dentro do teu bairro, por isso que entrega com drone. Então, como essas coisas estão mexendo com Minas Gerais, como que o e-commerce tem algum impacto positivo ou negativo do e-commerce, como que vocês estão tratando dessas questões? Então, eu passo aí para o João Paulo. Rafael, obrigado. Primeiro, deixar minha mensagem de agradecimento e de satisfação, e também do nosso presidente Thiago Toscano, de estar participando aqui com a ABIT, essa instituição, e dividindo aí o espaço. Senador, a doutora Aloysio, e eu que estou acostumado a vê-lo, grandes embates do Senado, de toda a sua história, poder estar compartilhando o espaço com ele é uma honra muito grande. O Roberto já deu para ver que tem uma audiência altíssima no Nordeste, que está clamando aí pela sua presença. Mas vamos lá, assim, primeiro, assim, eu faço coro a quem me antecedeu sobre o aspecto diferente dessa crise, né? A gente tem crise, vez ou outra. Ontem eu participei de uma conversa com outras agências de promoção de investimentos americana e me chamaram a atenção lá para uma coisa que as outras crises econômicas, por exemplo, a crise financeira aí de 2008, 2009, por mais que você tenha tido ali um momento de crush, você tinha alguns sinais ali que te levavam, olha, tá vindo alguma coisa. O que a gente está vivenciando agora, a gente tem uma situação que em 40 dias o mundo parou, e parou mesmo, e isso gerou uma incerteza e gera uma incerteza que a nossa geração ainda não viu. A última vez que a gente pode ter tido algo semelhante a isso foi há 100 anos atrás, com a pandemia da gripe espanhola, no momento em que o mundo era muito menos conectado. Então as coisas se espalhavam de forma muito menos acelerada. Então eu acho que isso traz para o cenário que a gente está vivenciando agora um componente de incerteza que a gente não está acostumado a outros momentos de crise econômica. E isso, por consequência, nos faz não ter ainda as respostas preparadas a essa situação. Aqui em Minas, você mencionou aí a importância da nossa indústria de confecção e a indústria têxtil, né? A crise chegou num momento tal que, assim, para quem conhece Minas, é muito forte a malharia aqui no estado. No sul de Minas, por exemplo, Jacutinga, Monte Sião. Jacutinga chega a triplicar, quadruplicar a população dela durante os dias de feira da malha e tricô em Monte Sião. E ali, além do fato de movimentar a cidade, talvez seja o principal canal de comercialização daquelas indústrias que estão ali. Na maioria até indústrias de menor porte. Ali se fecha pedidos para o ano inteiro.
Agora, a crise chegou aqui no momento que era exatamente na véspera de quando essas feiras aconteciam, na chegada do inverno, e os lojistas, que são os clientes dessas indústrias, eles estão fechados, então não há para quem vender. E aí eu remeto ao seu ponto, né, do e-commerce, do marketplace. A gente já sentia antes, não exclusivo do setor têxtil, mas de outros setores, tanto pela vinda de grandes players para Minas, do e-commerce, como por iniciativa de e-commerce nascente das indústrias que estão aqui, um crescimento desse segmento. Por exemplo, Minas, geralmente, quando a gente pega qualquer indicador econômico, o têxtil, por exemplo, tem uma representatividade de 10% do Brasil. A indústria têxtil, tanto em termos de emprego como em termos de faturamento, está entre ali 9% e 11% do Brasil. O e-commerce em Minas já vinha demonstrando, o dado que a gente tem da Secretaria de Fazenda, dava que 25% do faturamento do e-commerce nacional está em Minas. Muito em função da localização privilegiada de Minas e de alguns incentivos dados pelo governo. Então, juntando as duas coisas, né, o lojista está fechado, o meu canal de venda se desfez de uma hora para outra. E o benefício que Minas traz em termos da oportunidade de e-commerce, sobretudo de localização, para dar um exemplo, Extrema, que está logo ali na divisa com São Paulo, às vezes uma entrega chega na Avenida Paulista mais rápido a partir de Extrema do que se tiver propriamente em São Paulo. Então o seu ponto é muito assertivo, porque o caminho da inovação e como é que a gente pode superar esse momento e essa empresa superar, dar uma vida nova para essa situação que vive agora, pode ser por esse caminho e aproveitando a estrutura logística que Minas tem. Agora, só para complementar, eu vejo a nossa resposta, né, enquanto agência de promoção de investimento. O INDE, ao longo de sua história, ele teve um papel tanto da promoção de investimento como da promoção de exportação. De um ano para cá, por direcionamento estratégico, a gente tem mais direcionado a parte de promoção comercial para outros parceiros, como a Apex Brasil, e nos focado mais na parte de atração, retenção e expansão de investimento, né? Tanto o suporte à base empresarial instalada, como a busca por novas empresas e novos empreendimentos. Então, nesse momento, a gente tem um time frame de resposta que foi variando e está variando à medida que a gente avança ao longo da pandemia, né? Eu posso entrar em mais detalhes disso mais para frente, com exemplos inclusivos, mas no momento que começou-se a fechar, que foi um Deus nos acuda danado, e nós tivemos muito mais um papel de orientar, por exemplo, prefeitos que inadvertidamente fechava acesso à cidade, e aí, ato contínuo, a gente recebia demandas de grandes empresas de e-commerce com o risco de ter quebra na cadeia logística e não conseguir chegar. Fechar indústrias, por exemplo, de EPI, que o Brasil inteiro demandando EPI, algumas prefeituras ali sem assimilar. Minas tem 853 municípios, muitos deles pequenos e sem uma estrutura. Acabavam tomando decisões precipitadas, que no calor do momento, tentando ajudar e minimizar o aspecto da contaminação, se precipitavam. Teve um segundo momento que eu acho que a gente ainda está vivendo, que é a nossa contribuição interativa com a Secretaria de Saúde, de capturar soluções do mercado a partir das redes que a gente tem com empresas de saúde, com empresas do próprio setor têxtil, que em alguns casos fizeram reconversão produtiva, para abrir novos canais de fornecimento de materiais, equipamentos, etc., para o Estado e para os hospitais do Estado. Acho que tem um terceiro momento também um pouco concomitante a esse, que são ações nossas para dar fôlego durante esse período de fechamento,
e aí entra questões de crédito com o nosso banco de desenvolvimento, que é um dos nossos mantenedores aqui no INDE. E agora eu acho que a gente já está refletindo melhor e tendo ações mais concretas no sentido da retomada. Então, eu caracterizo esse time frame aí em termos de resposta e mais adiante, se for o caso, a gente pode dar exemplos de tipos de resposta em cada um desses momentos e como que a gente está agindo. Obrigado, João Paulo. Bem importante o que você citou. E só para dar alguns números do que você estava mencionando, o nosso setor, né, e a BIT tem feito um papel preponderante nesse trabalho, de alinhar com todo mundo a produção desse material de máscara, de aventais, de toucas, respiradores, né? Porque, mas respirador é máquina e equipamento, mas o manguito, que é o filtro, é têxtil. Então, tem um trabalho brutal. E nós temos conversado mesmo nas esferas federal, estaduais e municipais, porque é isso mesmo. Vai um prefeito e, às vezes, fecha uma fábrica e daí fala, bom, mas essa fábrica está produzindo máscara. Não sabia. Essa fábrica está produzindo mas essa é metal mecânica. Sim, mas ele produz um componente para o equipamento do respirador. Não sabia. Então, e a vantagem do setor é que ela está em todas. Difícil uma cidade do Brasil que não tem uma confecção. Então, nós estamos espalhados ao longo do Brasil inteiro e nós já conseguimos. O Fernando tem um trabalho incansável nisso e o nosso setor já descartando os fabricantes já tradicionais de máscaras, nós já conseguimos inserir mais de 100 milhões de máscaras por mês no mercado, a maioria delas doada. De doações mesmo, foram mais de 15 milhões de máscaras, mais de 2 milhões de aventais, mais de 57 mil equipamentos de proteção individual, 40 mil metros de tecido que foram doados, 27 mil metros de elástico para máscara. Não é só conseguir o tecido, tem que ter o elástico, tem que ter aquele ganchinho de metal que às vezes falta, fora os equipamentos médicos doados e tal. E na indústria também, o SESI e Senai tem feito um trabalho brutal, né? Aqui no SESI São Paulo, eu sou segundo vice-presidente da Fiesp, a gente está produzindo 270 mil refeições de marmita por dia. E aí eu queria já emendar nessa questão, entrando no Pernambuco, eu não deixei o Roberto por último por acaso, porque Pernambuco é um estado valente, o pernambucano tem uma valentia no DNA já, briga com a peixeira na mão lá e difícil ganhar dele, mas... Rafael, Oi? Só um comentário, você deixou por último para segurar a audiência. Também, claro. Eu estou vendo bombando aqui o pessoal do Pernambuco, aqui do Nordeste todo. Eu queria agradecer a audiência deles, sim, sem dúvida. Mas Pernambuco tem Toritama, regiões fundamentais, Caruaru, mas também são regiões que às vezes têm um grau de informalidade maior. E nessa questão, os informais são aqueles que primeiro sofreram os efeitos da crise porque não têm o seguro social, né, muitas vezes da carteira assinada. Isso requer um trabalho regional muito mais amplo, muito mais forte, né, e então queria que tivesse uma análise do Roberto, como eles estão encarando esses problemas. Atrelado a esse problema também vem o crédito, que está muito difícil de chegar, não chega na ponta. Nós temos um associado nosso, que eu não vou dar o nome porque é conhecido, que tem mais de 50 anos de conta num grande banco público, tem CND, que hoje ninguém tem, não tem restrições de crédito e não consegue um crédito para passar por essa fase. Ele falou, bom, se eu não consigo, quem vai conseguir? Não tenho restrição nenhuma. Tenho 50 anos de trabalho com esse banco. Quando é que esse crédito vai chegar? E é um trabalho que a BIT vem fazendo diariamente aqui com os bancos. Já tivemos 2 lives, vamos ter uma terceira sobre esse tema. Então, como é que a gente tem que passar por esse momento super difícil? Então, como é que por Pernambuco, Roberto, tem passado por essa fase? Quais as ações que vocês têm desenvolvido? Eu sei que vocês estão fortes também nessa questão de produção de máscaras, né? Então, queria a tua opinião com relação a isso. Opa! Microfone, Roberto, só ligar o microfone. Ok, Aí. me lembrei agora. Boa tarde a todos, Rafael, os debatedores.
falar um pouquinho antes de entrar no assunto propriamente dito. Aqui na nossa agência a gente tem, de acordo com o INDE também, a agência de São Paulo, SP Negócio, a gente trabalha exportação, facilitação de negócios, atração de investimentos, e a gente tem um trabalho muito forte das câmaras setoriais. Nós temos câmaras setoriais dos setores mais prioritários, mais pujantes, que têm o maior potencial aqui no Estado, e uma dessas câmaras setoriais é a de texto e confecções. Nós nos reunimos frequentemente com essas câmaras, que são compostas por entidades representativas do empresariado, dos governos estadual, federal e municipal, para discutir os problemas de cada um desses setores e procurar soluções em conjunto e atuar de forma sinérgica e integrada. E nesse momento a gente está se reunindo sim através de audioconferência, de videoconferência na verdade. Estamos fazendo várias dessas reuniões e coletando o sentimento, a percepção dessa crise, os prejuízos que elas estão gerando do ponto de vista econômico e social, capturando essas informações, capturando sugestões para o momento que a gente vai poder flexibilizar o isolamento social para cada setor, de que forma a gente vai fazer, de que forma é interessante. E isso tem nos dado uma condição de estar também pensando em alguns projetos mitigadores. A gente, quando fala na pandemia, a gente está falando num ambiente de guerra. A gente está num ambiente, como já foi dito aqui anteriormente, sem precedentes na história. Então, para isso, a gente precisa estar adotando também medidas de guerra, medidas, na verdade, mitigatórias da crise. Não tem como pensar que as empresas não estão sendo afetadas e que o governo, seja o governo federal, estadual ou municipal, vão ter pernas para evitar desemprego, evitar a quebradeira das empresas. Isso não vai acontecer. Então, a gente procura estar imaginando medidas mitigatórias. Especificamente no setor de texto e confecções, que na verdade aqui em Pernambuco é muito mais setor de confecções do que texto. Nós temos poucas indústrias têxteis relevantes, a maioria é a indústria de confecção de pequeno e médio porte. A gente está falando aí de 200 mil pessoas sobrevivendo, pelo menos 200 mil pessoas sobrevivendo desse setor aqui no estado. A gente está falando de mais de 30 municípios produzindo confecção aqui no estado, inclusive alguns municípios, além desses 30 pernambucanos, alguns na Paraíba, porque essa mancha produtiva resvalou até a Paraíba também. Temos 6 ou 7 municípios também produzindo confecção lá em escala, mas estamos falando de um setor muito pulverizado, concentrado um pouco no agreste do estado, mas muito pulverizado e também, como já foi dito aí por Rafael, com uma informalidade grande. Então, todas as nossas ações e todas as nossas discussões estão sendo como a gente consegue mitigar essa situação. Estávamos já há algum tempo discutindo, elaborando uma plataforma de marketplace da confecção, do polo da confecção pernambucana, onde as pequenas empresas iriam poder ter um ambiente de venda através do e-commerce. Isso estava em fase de contratação. É óbvio que o polo cresceu na diversidade, cresceu numa região de déficit hídrico muito grande, uma região pobre, e eles cresceram na diversidade, e trabalhar na diversidade não é tão novo para eles. Sempre houve já de algum tempo vendas pela internet de forma individual, vendas por WhatsApp, eles no linguajar popular eles se viram para ter esse acesso eletrônico ao cliente e acessar o cliente. Mas é óbvio que mesmo com acesso eletrônico o cliente não está comprando. E aí esse projeto do Marketplace está andando, mas a gente conseguiu avançar em algumas outras ações. A principal delas é o programa Máscara para Todos. Nós temos aqui, para executar as políticas públicas de desenvolvimento do setor, nós temos um contrato com a organização social, com a OS, chamada Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e Confecções. Então nós repassamos recursos para essa OS que executa políticas públicas para desenvolvimento desse setor. E o que é que esse núcleo gestor fez? Ele produziu um caderno técnico para máscaras de tecido, produziu um caderno técnico para aventais de TNT com gramatura alta que sejam impermeáveis,
submeteram esse caderno técnico a especialistas e lançaram um selo de conformidade. Esse selo de conformidade diz que qualquer empresa de qualquer porte pode vir a produzir essa máscara ou esse avental nessas condições do caderno técnico e submeter a essa organização social que confere esse selo de conformidade. E a partir daí, o Estado estimula a compra dessas máscaras e o próprio Estado adquire volume dessas máscaras. Fizemos uma primeira aquisição de 200 mil unidades, vamos fazer uma segunda aquisição agora de 1 milhão de unidades e o Polo, para terceiro, já vendeu mais de 2 milhões de unidades. Inclusive, agora, a partir de hoje, com vendas também por uma plataforma de e-commerce própria que foi criado do mascaraparatodos.org.br e também começamos a vender na plataforma Amazon. A Amazon fez uma parceria conosco e estamos vendendo para todo o Brasil. Já existe, inclusive, algumas encomendas feitas no passado de órgãos, algumas semanas atrás, de órgãos como a Polícia Federal de Brasília e outros estados que estão adquirindo esses produtos aqui. Já temos mais de 100 empresas do setor que conseguiram o selo, que obtiveram o selo de conformidade. Para também dar uma segurança maior para o consumidor, já que é uma máscara de tecido, não é uma máscara hospitalar, nós submetemos essa máscara à USP, e a USP emitiu um laudo de eficiência da máscara para mostrar que a máscara ela tem 3 camadas, ela é de malha de 100% algodão, ela tem alguns critérios de tamanho, etc. E a USP fez alguns ensaios e emitiu um laudo para a gente. Um Instituto Tecnológico Estadual também emitiu um laudo semelhante, que dá uma certa segurança para o consumidor de saber que é uma máscara que tem um nível de proteção bem razoável em relação ao que se faz por aí de forma ainda mais informal. E estamos muito fortes nesse processo, achando e tendo a convicção de que a gente vai conseguir escalar muito além dessas 100 empresas. Dos aventais, nós temos 14 empresas já com selo de conformidade, e isso é uma forma de mitigar algumas dentre essas 100 empresas, não houve praticamente nenhuma demissão, nenhuma dispensa de pessoal. É óbvio que essas 100 empresas é uma fração do nosso polo, tem algumas milhares de empresas dentro do polo, mas foi uma forma que a gente encontrou de estar trabalhando ações mitigatórias. Estamos aí pensando em outras ações com relação ao que pode ser feito para o setor, de forma a reduzir esse problema. Temos também na outra ponta uma linha de crédito especial para eles, da nossa agência de fomento. Nós não temos um banco estadual, mas temos uma agência de fomento para o microempresário e disponibilizamos 6 milhões de reais para um programa de crédito subsidiado, taxa de 0,3% ao mês, com carência, para capital de giro e compra de matéria-prima, basicamente. Estamos estudando a possibilidade de fazer, inclusive, compra de matéria-prima de forma consorciada para conseguir maiores volumes com menores custos. Então, são essas ações que a gente está buscando a todo tempo, com o diálogo, conversando com a Câmara Setorial, conversando com outros players do setor, de forma a tentar atravessar minimamente esse período aí tão difícil e tão turbulento. Muito bom, Roberto, obrigado, viu? Lígia, como que estamos de pergunta dos ouvintes aqui? Na verdade, tem aqui muita gente parabenizando, a Dedipé realmente aqui recebendo muitos elogios. É sucesso, hein, Roberto? Há uma pergunta que serve para todos, e aí cada um se puder responder. Com relação a negócios virtuais, rodadas de negócios, vocês estão prevendo alguma coisa nesse sentido? É a pergunta aqui que estão fazendo, para quem puder responder. Ou para todos. Vamos lá. Alguém quer começar? Aloysio. Eu? Aloysio, pode começar. Sim. Assim, nós temos uma programação muito grande, muito intensa de rodadas de negócio, que vão começar logo agora, no mês que vem. Estamos agora numa fase de preparação
daquelas empresas e aqueles setores da produção de São Paulo que participam desse programa Get Together, preparando-os para participar dessas rodadas de negócio com maior, competência para a utilização, especialmente dessas ferramentas virtuais que nós vamos usar, que serão utilizadas nessas rodadas de negócio. Nessa preparação, nós já fizemos uma palestra sobre formação de preços, como os preços se formam nesse ambiente de crise, né? Vamos fazer uma outra especificamente voltada para familiarizar os empresários com essas ferramentas que se utilizam para a apresentação das empresas, os seus produtos, os seus serviços no ambiente virtual e treinamento de uso dessas ferramentas. Depois nós temos uma sequência de rodadas. A primeira delas é uma espécie de Black Friday, né, que vai acontecer no dia 4 de junho. O objetivo delas é ajudar as empresas a liquidar os seus estoques, colocar em contato empresas que podem comprar, empresas que estão interessadas em vender, sobretudo para poder liquidar os seus estoques e assim conseguir caixa para sobreviver. Na segunda rodada, vai ser uma rodada entre empresas e bancos para apresentação de soluções de crédito às empresas, né? Está marcado para o dia 17. Depois, uma específica sobre e-commerce. O e-commerce, nós estamos muito atrasados no Brasil e agora essa crise vai, como já foi dito aqui pela Ana Paula, creio, vai estimular muito a migração, a utilização do comércio eletrônico. Nós teremos um dia voltado especialmente para uma rodada de negócio nacional e internacional entre empresas provedoras de plataformas e soluções e-commerce nacionais e internacionais, para empresas de todos os tipos. Depois, nós vamos ter uma rodada especial para um setor em que nós somos muito fortes aqui em São Paulo, que é escritório de engenharia, projeto de arquitetura, iluminação, design para compradores nacionais e internacionais. Em seguida, nós temos uma outra, e aí com grande apoio da Apex, e do CCX, que é o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras, também é uma rodada de negócio voltada especificamente para exportação. Depois vamos fazer uma terceira edição de uma rodada de negócios que já se fez nos anos anteriores, que é a edição do São Paulo International Business Day, com compradores, com vendedores, com uma parte, com uma sessão especial voltada para inteligência comercial. Teremos ainda uma rodada voltada especificamente para o tema da economia criativa. O prefeito Bruno Covas deseja estimular esse setor da atividade que em São Paulo prospera muito, eu creio que São Paulo hoje é o principal centro da economia criativa. Teremos também algumas rodadas de negócio, com apoio grande da Apex, que são promovidas em parceria com associações setoriais. Já temos programado uma com a ABPEC, Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que está se saindo bem nessa fase, e uma outra rodada com as empresas associadas da ABIMAP, Associação Brasileira de Indústria de Biscoito e Massas Alimentícias, que também não está se saindo mal nesse período. Agora, eu acho que nós poderíamos, Rafael, organizar uma rodada específica para o setor têxtil, com a participação de vocês. Podemos combinar uma rodada sobre isso, porque São Paulo, já disse isso no início, São Paulo é um grande polo da indústria têxtil. Sem dúvida. E temos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um projeto que fez parte, desde o início, de um estudo internacional que nós fizemos com a Guernsey, que é a maior consultoria mundial, está lá na Suíça, com apoio da Apex, de inserção do nosso setor nas redes globais de valor.
Exatamente. E um dos pontos, Aloysio, foi a indústria do jeans, do denim. O Brasil Sim, é um dos grandes, né? Jeans, E nós temos moda de praia, que nós somos muito bons. isso. Né? E nós temos na cidade de São Paulo a vinda da Denim City da Holanda, que veio para o município de São Paulo, que é um hub ali de indústria criativa, que nós estamos lá com eles também trabalhando essas questões, que pode ser um trabalho super bacana. Nós estamos discutindo também as novas, os timings das coleções agora também, que mudam todo com essa parada, né? Acho que vale a pena, sem dúvida, também. Depois eu entro em contato com vocês para a gente organizar algo específico para a indústria têxtil. O maior prazer. Temos todo o interesse assim, de fazer, acho que vai ter muito sucesso. E eu queria emendar essa sua fala, Luiz, e com a Maria Paula, que está aí também, porque diante dessas dificuldades, com a experiência que a gente tem de longa data com a Apex e com as agências de desenvolvimento regionais, a gente vê que quando esse trabalho relevante que todos nós fazemos aqui, de capacitação, de rodadas de negócio, de projeto imagens, de atração de compradores nacionais e internacionais, participação na promoção comercial com feiras, eventos, etc., um dos resultados que a gente vê com muita clareza é que a empresa, quando ela, independente do porte, porque 70% das empresas que estão conosco são micro e pequenas empresas, ou pequenas e médias empresas, e elas, quando se capacitam para exportação, elas se tornam naturalmente mais eficientes, mais eficazes, com uma visão mais global, com projetos de longo prazo, né, entendendo, como você falou também, Luiz, é importante aprender a fazer o custo e tal, num país tão difícil como o Brasil, uma economia global que muda tão rapidamente, né? Mas quando elas se tornam mais eficientes para exportação, elas se tornam também naturalmente mais eficientes para o mercado interno. Então eu queria que a Maria Paula falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem experiências muito interessantes em tantos setores que trabalham com a Apex, e como isso ajuda a pequena. Às vezes a pequena, e muitas estão nos ouvindo nesse momento, falar a exportação é para grandona, é para uma vicunha, é para uma canatibra, é para uma rod. Não! A empresa pode ser pequena e ela não precisa se superestruturar, ela precisa se organizar. E empresário pequeno eu mesmo e minhas cópias. Tem um filme famoso aí que o cara vai tirando xerox dele mesmo. É isso. O dono da empresa faz o custo, mas ele não precisa ser gigante para exportar, pelo contrário. Como que vocês enxergam isso? Começando pela Maria Paula, e ali já vai nos monitorando aí com as perguntas do público. Tem pergunta para Maria Paula, então, quando ela pegar então, o emenda já. Eu posso só uma palavrinha, e coisa muito curta. Claro, Luiz. Para Maria Paula, eu quero Maria Paula, que você faça a gentileza de transmitir a toda a direção da Apex o nosso agradecimento. Vocês têm sido, e não é de agora, grandes parceiros nossos, e vocês têm aqui um escritório muito eficiente, dirigido pelo Vinícius Estrela, que está sempre presente nas nossas atividades. Muito obrigado. Ok. Maria Paula, assim que você começar a falar para aparecer a sua imagem... Ok, estou aqui. A pergunta, se existe, neste momento, interesse de investidores estrangeiros, ou se isso diminuiu e quanto diminuiu? Então... Ok. Então, vamos pegar primeiro o gancho aí do Rafael, né, que ele pergunta. Eu acho que é fundamental, a gente sempre diz isso, que as empresas têm que entender que as exportações, a promoção comercial, né, a entrada... De fato, você começar a exportar tem que fazer parte da estratégia da empresa, né? Muitas vezes, o câmbio está alto, então eu vou entrar, né? E aí sai. Então, a gente fala, né, Rafael, tem que ter essa constância na capacitação. Então, por isso que a gente tem toda essa trilha de preparar a empresa desde o momento inicial, onde ela visualiza isso como uma oportunidade de estar, de fato, indo para começar a exportação. Então, isso tem que ser ao longo de toda a trajetória. Então, outro ponto que eu acho que é importante destacar, a Apex, além da inteligência, né, de mercado, como eu já tinha colocado, e foi dito também, nós temos os escritórios em todo o Brasil. Então, a gente tem representantes em todas as regiões do Brasil. A sede da Apex fica em Brasília, mas a gente tem na região Norte, região Nordeste, Sul, e acaba que a gente tem esse atendimento das nossos funcionários, né, que estão aí espalhados por todo o Brasil. E também
as antenas, né, que a gente chama nossos escritórios no mercado internacional. Então, quando a gente fala que vai fazer uma rodada virtual, uma rodada de negócios dentro seja ela presencial ou virtual, a gente precisa mapear o quê? Oferta e demanda. Então, a gente consegue como mapear aqui as empresas brasileiras com nossos parceiros, né? Nesse caso de texto, vamos falar aqui com a BIT, e no caso, quem tem interesse, quais são os mercados potenciais, né? Então, essas antenas, tanto pelos nossos escritórios quanto pelos SECONs, né, em parceria aí com o MRE, nos trazem essas informações. Então, eu acho que isso é importante, deixar essa mensagem que, de fato, tem que se aplicar, tem que se preparar para o mercado internacional, mas ele é possível e viável para todos. Então, essa eu acho que é uma primeira mensagem que eu gostaria de colocar. Com relação à atração de investimentos, a gente sabe aí que há um esforço muito grande, o ciclo é longo, né? Então, muitas vezes, para você ter um anúncio hoje, né? Então, isso vai ser divulgado aí em breve, foi um apoio, um trabalho iniciado há 2, 3 anos, ou até no ano anterior. Então, acaba quando a gente fala, sim, continua esse interesse, muitas vezes que foi mapeado lá atrás. Então, diferentemente de uma venda, que é uma coisa mais imediata, quando você está falando de atração de investimentos, é um processo mais longo. Mas, sim, a gente continua tendo esse apoio fundamental de uma área dedicada e trabalha em consonância aí com os estados e com o município de São Paulo, para que a gente possa aí buscar e incrementar aí a atração de investimentos para o Brasil. Não sei se eu consegui ficar claro aí esses dois pontos. Conseguiu super claro, Maria Paula. Eu quero lembrar também que, Lígia, dia 12, nós vamos ter um evento, um webinar aí com os nossos parceiros de América Latina também. Né? América Latina, nós vamos ter um representante da FITA, que é da Argentina, uma representante da Colômbia e do Paraguai também, de entidades promotoras aí e representativas do setor têxtil de confecção. E lembrando que um dos trabalhos que a gente faz, todos integrados com essas agências todas e com a Apex, é a integração produtiva dentro do Mercosul. E até expandindo também para a Colômbia, etc., que é um grande destino das nossas exportações, especialmente do têxtil. E agora há uma grande discussão de uma excessiva concentração de produção na Ásia, de dependência de fornecimento da Ásia. Então isso está se discutindo agora e é uma oportunidade, sim, de a gente rever alguns conceitos. Nós não somos contra as importações, pelo contrário, a gente só insiste que a gente deve ter isonomia competitiva, e o Brasil está caminhando para a gente melhorar a nossa competitividade, mas temos um longo caminho pela frente ainda, mas a gente pode sim, e dentro de um fornecimento cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido. Há não muito tempo atrás a gente tinha coleção primavera, verão, outono e inverno. Hoje a gente, depois passamos a trocar vitrine toda semana, e agora todo dia. Então tem que ser coleções curtas, rápidas, dinâmicas, sob medida, e a manufatura avançada vem trazer esse conceito também. Você produzir em escala e sob medida. Isso é uma reengenharia violenta, e por isso que os métodos de produção têm que mudar. E aí eu ia colocar para Minas agora, como é que o João Paulo enxerga isso, e também no financiamento, nessa integração produtiva, muita da inovação da tecnologia vem da ponta da cadeia lá embaixo, das nossas fibras, dos nossos filamentos, dos nossos tecidos, né? Estamos incorporando inclusive grafeno, como o primeiro setor que entrou no Brasil com o Mac Gráfica aqui no Mackenzie, trabalhando o grafeno. Por quê? Porque agora vem os têxteis funcionais. A gente vai comprar uma roupa pelo que ela faz, né? Nos uniformes profissionais isso é incrível, isso é uma oportunidade também lá com a Luísa imensa, porque roupas de bombeiro que monitoram batimento cardíaco, temperatura do corpo, posição geoestacionária, etc, etc. Então como que a gente faz isso? Integrando também nesse momento agora para o João Paulo com o varejo, que nós estamos muito conversando com o varejo, que essa retomada é uma oportunidade também de a gente ter uma maior previsibilidade nessa retomada com as empresas de toda a cadeia produtiva abaixo, né? E se as empresas não estão conseguindo crédito, muito do crédito vem da ponta também. A fiação e a tecelagem que financiam as confecções. E talvez o varejo, nesse momento, possa usar o seu crédito melhor
para captar esses recursos financeiros e financiar a cadeia de fornecimento de maneira estruturada, junto com esses trabalhos que nós estamos fazendo com vocês todos, de capacitação, de exportação, e daqui a pouco também o movimento cada vez mais rápido, que foi interrompido um pouco pelo coronavírus, foi da internacionalização do varejo. Nós temos vários casos de grandes varejistas nossos, que são integrados de cadeira e a vertical, que também estão iniciando pela América Latina. E quando ele vai, ele pode arrastar toda uma cadeia de fornecimentos que chega nos pequenos. Como é que vocês estão vendo isso, começando pelo João Paulo? João Paulo está com você. Bem, Rafael, tem muita coisa nessa sua pergunta, né? Eu vou tentar endereçar aqui alguns pontos, assim. Um dos pontos que você coloca é a questão do crédito e como que isso chega lá na ponta, né? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente vivenciou aqui agora e está vivenciando. Eu acho que a gente já tinha e se acentuou nesse momento. Quando veio esse impacto da crise, a gente recebeu diversos relatos de empresário, você tem informações pipocando por todo lado. Nova linha de giro, BNDES, o Banco Estadual. O empresário que está lá na ponta, e a gente percebeu isso na prática, muitas das vezes não era acessível para ele. Ele sabia que tinha, na hora que ia tentar, e você deu um exemplo disso, não conseguia o acesso. Tinha um bloqueio, a burocracia era muito grande, enfim, não se chegava, né? Então, uma das coisas que a gente procurou fazer aqui ao longo desse tempo, você tem, por exemplo, crédito de giro voltado aí, dado pelo Banco de Desenvolvimento do Estado, e o que nós procuramos enquanto agência de promoção de investimento é ser uma espécie de facilitador ao longo desse processo, para conseguir dar essa resposta nesse momento difícil, né? Aí agora, indo para a vertente assim, de como que eu integro as cadeias e busco se trazer mais eficiência para essas cadeias, eu acho que tem uma discussão que a gente ainda não tem a resposta dela, o doutor Luiz colocou no início da sua fala, e que ontem, numa conversa com outras agências americanas, eu ouvi falar muito disso, que é uma regionalização da cadeia de valor, das coisas serem produzidas mais localmente e, vamos dizer assim, uma antítese ao que a gente vinha presenciando em termos de integração global. Eu acho que isso é uma tese, acho que ainda a gente não tem elementos que nos leva a achar que isso é um movimento ou não, mas é uma coisa a se observar. Especificamente aí sobre o ponto do varejo, como que a gente integra isso ao longo da cadeia, eu acho que a questão do marketplace é um grande instrumento para isso. Se você já tem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem uma diminuição de inflação estrutural pela figura do marketplace, que ao colocar ali a venda de forma abrangente e integrar, você gera maior eficiência da cadeia produtiva, porque aqueles que têm mais eficiência vão se sobrepor aos outros, porque você tem um mercado de maior transparência nas informações. O próprio Airbnb nos Estados Unidos gerou uma redução do custo da locação, porque você tem o maior acesso. Então, trazendo isso, por exemplo, para uma indústria de confecção, o próprio fato, por exemplo, uma determinada indústria, para estar pronta para entrar no marketplace da Amazon, há um conjunto de requisitos ali de marketing, de forma de expor o produto, de aftercare, não é exatamente aftercare, o atendimento ao cliente, né, o pós-venda, que ela precisa estar preparada para fazer. Então, assim, olhando para frente, eu vejo a sua pergunta da integração, eu vejo o marketplace como uma boa ferramenta e, sobretudo, essa realidade que a gente tem, por exemplo, com confecção em Minas. Nós estamos falando aqui em Minas de 80%, 90% das empresas pequenas ou médias. É um desafio. Por isso a iniciativa, por exemplo, de Pernambuco, de você ter
o Estado como um grande incentivador de levar essas pequenas para o marketplace, é uma estratégia de sobrevivência. E eu acho que, ao mesmo tempo, sendo uma estratégia de sobrevivência, e até por consequência disso, você pode trazer, a partir daí, ganhos de eficiência na cadeia e na empresa, em termos de qualidade de produto e de processos de gestão de forma abrangente. Eu espero que eu tenha respondido mais ou menos aí o que você perguntou. Respondeu sem dúvida, sim. Lígia, mais algum ponto? Tem sim. Aliás, você acabou de responder uma pergunta aqui que estavam perguntando sobre preparação de empresas para entrar em marketplace, né? Então, pelo que eu estou entendendo, tanto o Cindy, quanto o SP Negócios, quanto a Dediper, e parcerias aí com a Apex, vocês estão colocando aí no hall de cursos, né, online, essa preparação. Então, isso já é uma coisa que então vocês responderam. Porém, há uma pergunta aqui do Marcos Sacardo, que ele pergunta se também haverá, por exemplo, no caso de produtos como fibras inteligentes, fibras metálicas, ou seja, de realmente matérias-primas, se haveria possibilidade de se criar um evento B2B, né? Não simplesmente visando o varejo. Então, eles gostariam de ouvir isso de vocês, dos três. E depois tem uma pergunta aqui sobre o que vocês acham do lockdown geral. Bom, eu vou só fazer um comentário, não foi para mim a pergunta, eu não sei qual os três que ele dirigiu, mas a gente tem com a Apex, dentro do programa Tex Brasil, nós temos um segmento específico para os têxteis técnicos, inclusive, no mundo inteiro, nos últimos 30 anos, ou 25 anos, foi o segmento que mais cresceu proporcionalmente, e cresceu a 2 dígitos, e a previsão nos próximos anos, nos próximos 20 anos, é de crescimento a 2 dígitos também. É um segmento que agrega inovação, design, alta tecnologia, integra as cadeias produtivas e tem, na minha opinião, também um potencial imenso de atração de investimentos, porque a gente é um grande produtor de não tecido técnico, está aí o caso das máscaras, para dar um exemplo bem simples, mas tem muita coisa que a gente está pronto aqui com a unidade produtiva, mas não produz alguns segmentos, então, que são produzidos lá fora, e isso dá a oportunidade de joint ventures, de transferência de know-how, de tecnologia. É algo que a BIT faz também com parcerias com as universidades lá fora, em sinergia com as universidades aqui dentro, porque tem muita também país que abandonou a produção industrial, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas mantiveram os centros de inovação e tecnologia. Então o cara produz a inovação e deixa na prateleira. Nós temos a oportunidade de pegar essa inovação prontinha da prateleira e trazer para as empresas aqui e ainda ter joint ventures com empresas que fazem coisas complementares aqui. Então estou dando esse gancho aqui para vocês poderem comentar. Ok, vamos assim, a Luísio, o Roberto da Dediper, e, consequentemente, a agência de Minas. E, Maria Paula, se você quiser acrescentar sobre a questão do B2B, por favor. Aloysio. Bem, essa pergunta, essa última, eu vou guardar com muito carinho, discuti-la com a minha equipe lá na SP Negócios. É uma excelente ideia e vamos trabalhar isso com toda certeza, viu? E colocar no pé da página esse comentário que o Rafael acabou de fazer sobre o fato de nós termos uma indústria tradicionalíssima, que é a indústria têxtil em São Paulo, que está na origem da nossa industrialização, convergindo com uma tecnologia ultramoderna na fronteira do desenvolvimento tecnológico. Então, muito entusiasmo eu recolho essa pergunta. Quanto ao lockdown, eu não sei, eu não sou estatístico, eu não sou epidemiologista, eu não tenho como imaginar se é importante ou não, se é necessário ou não. Isso vai depender muito da necessidade que se constate de se abaixar ainda mais o nível de disseminação
decorrente do contato entre as pessoas. O fato é que nós não estamos conseguindo, aqui em São Paulo, apesar de todos os esforços do prefeito, do governador, nós não estamos conseguindo reduzir a movimentação das pessoas num nível desejável para que nós possamos ter a preparação de toda a nossa estrutura de atendimento médico hospitalar. Na Grande São Paulo, o comprometimento da nossa rede, por exemplo, de UTI já está em torno de já passou de 80%. Então, eu não sei se será necessário ou não, mas é uma coisa que nós não queremos discutir num contexto de confrontação política. Isso não interessa. O que nós queremos é resolver isso de uma maneira técnica. O próprio ministro da Saúde, ontem, numa entrevista, disse que uma das opções que poderiam ser necessárias, como medidas a serem tomadas, é o próprio lockdown. Eu espero que não seja necessário, mas onde é necessário, nós vamos ter que tomar, não tem jeito. Ok. Vamos ouvir o Roberto agora. Roberto. Bom, falar um pouco das fronteiras tecnológicas aqui para nós aqui no interior do Nordeste é uma coisa um pouco ainda distante, eu diria, um pouco inalcançável, no que pese o polo ter se profissionalizado muito ao longo do tempo, ter reduzido a informalidade, trabalhar com máquinas e equipamentos os mais modernos que eles podem comprar, trabalhando a questão da capacitação pessoal, mas ainda é um polo muito focado para a confecção tradicional, né? Não temos uma ação focada ainda para tecidos técnicos, inteligentes, para áreas mais sofisticadas aí do segmento, mas não é nada que a gente não possa almejar para frente. Queria fazer também um comentário sobre as rodadas de negócio. A gente chegou a pensar também em rodada de negócio virtual. A gente, a princípio, acha que o interesse, o apetite de possíveis compradores, vendedores, ainda está muito incipiente, muito pequeno, em função da incerteza que existe, né, de quando a economia vai retomar, vai ter uma situação de normalidade. A gente acha que por alguns meses a normalidade que vai existir não vai ser a mesma normalidade de antes da pandemia, então vamos ter aí um processo lento, gradual, de redução do isolamento, mas mesmo com esse processo lento, eu acho que a retomada da atividade econômica plena ainda vai ser mais lenta ainda do que a própria reabertura dos negócios. E a gente está pensando nesse momento também como o Estado, as prefeituras e o próprio governo federal, através de sugestões, podem ajudar a estimular com que essa retomada seja um pouquinho mais acelerada, para que os efeitos danosos sejam mitigados, reduzidos ao longo de um tempo mais curto. A gente tem convicção de que o ano está perdido do ponto de vista econômico, mas corre o risco do ano que vem também estar perdido do ponto de vista econômico. Então, a gente está tentando pensar em esforços conjuntos para que isso não ocorra. Estamos discutindo muito fortemente a questão do lockdown aqui. Houve até pedido do Ministério Público Local para a Justiça, que negou o pedido. Temos um nível de isolamento mediano, já foi maior, já foi inclusive um dos maiores do país, hoje está abaixo da média nacional, temos uma certa dificuldade, estamos pensando em outras ações mais rígidas de isolamento que não o tradicional lockdown, o mais clássico, ações mais inteligentes, mais focadas, e ao mesmo tempo ampliando a rede de assistência da saúde, de enfermarias, UTIs, etc., para conter o avanço aqui que está muito forte, o número de casos e de óbitos aqui está bem avançado, e aí toda nossa trabalho é desenvolver uma metodologia para olhar a capacidade de atendimento da rede de saúde, olhar a curva de contágio de óbitos e, ao mesmo tempo, olhar os efeitos danosos que a economia está tendo, como forma de criar um ponto de equilíbrio para quando a gente vai poder flexibilizar ou apertar, no caso de um lockdown parcial, e de que forma vai fazer, com protocolos muito bem definidos, com horário de funcionamento, com medidas de distanciamento. Então, estamos trabalhando aí, fizemos uma visitação a todas as práticas internacionais dos países que já estão reduzindo o distanciamento social.
juntamos essas práticas, estamos com o apoio da Deloitte, aqui é exemplo do governo de São Paulo também. A Deloitte está nos ajudando a fazer esse compêndio de massa de informações, verificando o que é que outros estados estão planejando e coletando informações dos setores, do setor de confecções, dos outros setores econômicos, porque cada um tem uma especificidade. Vamos ter protocolos de retomada específico para o setor também, protocolo de procedimento específico para o setor, esse tem sido o trabalho. Estamos com a questão da rodada de negócios, temos algumas rodadas e eventos grandes, principalmente no Agreste, festivais, feiras e rodadas de negócios. Aliás, estão perguntando se já tem resultado dessas rodadas. Na verdade, as rodadas, houve a rodada de negócios de Caruaru ainda no primeiro trimestre, um pouco antes do isolamento social, que teve resultados superiores aos anos anteriores. São 2 rodadas, um no primeiro semestre, outro no segundo. Mas não eram virtuais? Semestre não eram virtuais, foi presencial. Alguma foi a coisa rodada virtual? Tradicional. Virtual não, estamos estudando, pensando, mas não tem nada definido. E os eventos previstos para essa fase foram todos adiados para possivelmente o final do ano, se couber, ou possivelmente mais próximo de uma situação de normalidade, onde a gente possa estar trabalhando esses eventos que são muito importantes aqui para o setor, para alavancar as vendas do setor. Perfeito. Agora, João Braga, aliás, tem uma pergunta aqui, que eu vou começar com o João Braga, mas é uma pergunta para o Roberto, se existe a flexibilização, a possibilidade de flexibilização de algumas obrigações do Prodep, especialmente a questão de ICMS. Eu pergunto isso para você, mas já jogo esse gancho para o João Braga, porque eu conversei com o João Braga e ele disse que lá em Minas eles conseguiram alguns incentivos tributários nessa fase aí para produtores. Então, você responde essa questão aí do Prodep e quando você for falar, João, sobre a questão do B2B, você podia também falar dessa experiência aí, e lockdown e tudo mais. Pois não, o Prodep é o nosso carro-chefe, nosso principal programa de incentivos, e ele é utilizado aqui no setor de confecções pela indústria têxtil, mas o restante da cadeia têxtil, que é a parte mais forte, que são a confecção, a indústria de confecção, os atacadistas, eles utilizam outro programa de incentivos, não é o Prodep. É uma sistemática especial do segmento têxtil, onde eles pagam uma antecipação tributária na aquisição do tecido e desoneram o restante da cadeia produtiva. A gente está estudando permitir que todos os benefícios fiscais que exigem a adimplência, exigem a entrega de todas as declarações fiscais em dia, como condição para manter-se dentro do incentivo, nós estamos estudando uma flexibilização nesse sentido, para que não haja a perda do incentivo dessas empresas que estejam nessa situação. Quando a gente fala na questão do ICMS, propriamente, de reduzir o imposto ou de postergar o pagamento de imposto, Pernambuco tem adotado uma postura de ação conjunta com os outros estados, através do CONFAZ, que é o órgão do secretário de Fazenda, junto com o governo federal, o Ministério da Economia, que tem os seus convênios, tem as suas tratativas em conjuntos e medidas em conjunto. A gente não vê como salutar que cada estado adote medidas de protelação de pagamento de impostos, de anistias, de coisas desse tipo, unilateralmente, porque perde a homogeneidade, infringe algumas regras do CONFAZ. Então a gente está sempre procurando levar, como aconteceu com as microempresas, onde foi dado um prazo, uma carência de 90 dias para o pagamento do ICMS das microempresas a nível de Brasil. Praticamente todos os estados aderiram, tanto da parte federal como da parte estadual. Então a gente tem tratado essas questões junto ao CONFAZ. No que pese algumas medidas pontuais a gente já tem adotado aqui em Pernambuco. E vamos continuar discutindo e verificando o espaço fiscal para ver o que a gente consegue, ou junto ao CONFAZ, ou unilateralmente conceder aqui. Ok. João? Então, bem, em relação aos incentivos fiscais, eu corroboro aí da fala do Roberto. O Minas também tem um conjunto de incentivos já consolidados junto ao CONFAZ. O movimento que a gente viu aqui agora, o que não implica necessariamente um novo benefício, foram empresas que fizeram algum tipo de reconversão produtiva,
Por exemplo, empresa da indústria calçadista que decidiu produzir EPI. E aí a gente conseguiu, nesse momento de urgência, fazer essas concessões porque ele teve que adotar uma nova KNAI, né, uma atividade que ele não exercia, então, portanto, ele não tinha o benefício para aquilo. A gente conseguiu acelerar essas concessões para que essa produção, essa reconversão produtiva fosse acelerada. Em relação às rodadas de negócio, nós temos algumas planejadas e a forma como a gente tem construído as coisas tem sido muito aberta. Então, várias iniciativas nossas vieram de propostas de sindicatos, de entidades de classes, de próprias empresas. Então, da mesma forma que o Dr. Luiz se colocou aberto, nós também nos colocamos para construir novas rodadas aí mais adiante. E por último, a questão do lockdown, né? Me parece que é um remédio amargo, mas se os especialistas dizem, e em alguns lugares, se for necessário, me parece que precisa ser adotado. Felizmente, aqui em Minas, e eu me aproveito para solidarizar aí com os colegas, onde tem uma situação mais grave da pandemia, a gente vive uma certa tranquilidade, uma tranquilidade relativa, mas os nossos leitos de UTI estão na faixa de 50% de ocupação, e até em função disso, o Estado desenhou já um programa de retomada, chama Minas Consciente, que conjuga tanto as medidas sanitárias quanto as medidas de economia. São protocolos direcionados às prefeituras que têm a decisão final, mas que confronta a parte epidemiológica com indicadores de disponibilidade de leitos e índice de contaminação com a parte econômica, analisando sobretudo o potencial de contaminação daquele setor. E essa matriz, ela é consolidada em ondas. A onda verde, a onda amarela, a onda branca. As ondas são os momentos em que esses setores poderão ser retomados, se determinadas pré-condições estiverem atendidas. E esse protocolo ele é revisto a cada 14 dias. E fundamental para isso funcionar é a transparência. Então, a Secretaria de Saúde está sempre dando clareza de forma regionalizada da quantidade de leitos que está ocupado ali naquela região. Esse programa foi lançado aí na última semana. Eu acho que é a primeira medida, vamos dizer assim, de retomada mesmo, muito em função da tranquilidade relativa que Minas tem, porque está expandindo a sua capacidade de amortecimento no sistema de saúde, então se tem essa permissão de avançar. E para fechar, na medida em que se faz essas avaliações a cada 14 dias, se em algum momento a situação sair do controle, o próprio protocolo coloca que ele pode regredir e adotar medidas mais restritivas. Olha, João Paulo, obrigado. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante. E, Lígia, talvez a gente tenha aqui, só queria lembrar que a BIT tem acompanhado e tem feito um trabalho já bem técnico com o governo federal, governo estaduais, algumas prefeituras, Ministério da Saúde, porque uma hora nós temos que voltar para o trabalho. Então nós já estamos antecipando já umas 2, 3 semanas, estudando esses protocolos técnicos de como as empresas nossas associadas devem seguir, os cuidados que elas devem ter com os funcionários, colaboradores da cadeia toda, né? E talvez isso seja uma live interessante, viu, Lígia? A gente ia começar a trabalhar com os estados, uma live específica para protocolos de retorno. A gente tem já alguns manuais, a gente tem um grupo técnico já de máscaras também, trabalhando, então esse pode realmente ser esse assunto do momento. Já estouramos o tempo, Lígia? Acho que de monte, né? Mas ainda tem uma última perguntinha para Maria Paula. A gente está entrando agora no momento de rush da internet. Então, por isso agora que começa a falhar. Começa a falhar. Então, assim, Maria Paula... Eu vou tirar meu vídeo aqui para melhorar. O seu ficou meio picadinho. Maria Paula, nossa última rodada de perguntas vai para você, que é o seguinte... como os escritórios internacionais da Apex Brasil podem colaborar com as empresas para a prospecção de novos negócios? Se existe também a possibilidade de fazer fazer rodadas virtuais
com o mercado externo e se tem alguma previsão disso. E por fim, ainda dentro da questão de negócios virtuais, Maria Paula, se seria viável fazer não só de marcas, mas fazer de private label, fazer um full package para empresas que podem fazer private label aí para outras empresas, né? Não ficando simplesmente só naquelas que tem marca e que vendem marca, mas oferecer aí private label. Então são 3 perguntas para você, Maria Paula. Certo, obrigada, Lígia. Seguinte, com relação à primeira pergunta, né? Sim, as rodadas de negócios nossas que a gente vem planejando, B2B, com o apoio dos nossos escritórios, para que eles possam identificar potenciais compradores, né, dentro do que vai ser ofertado aqui pelo lado brasileiro. Então, isso é possível, está sendo estudado, sim, em parceria tanto com as entidades quanto os parceiros institucionais, porque agora o momento também é a gente de unir forças, né? Então, a gente buscar essas potencialidades e juntos oferecer aí a melhor plataforma para as empresas poderem negociar. Eu acho que um ponto também que a gente foi falando assim ao longo da nossa live com relação ao e-commerce, que perguntaram, mas o e-commerce é só para venda direta, né, para o consumidor final. A Apex tem parcerias aí com marketplaces internacionais para implementar e aprimorar ainda mais essa nossa estratégia de e-commerce. Então, sim, a Bit também é a nossa grande parceira nesse processo, dentro do projeto. Eu acho que um ponto também para arrematar aí tudo que a gente foi dito, as verticais que a gente apoia dentro da área têxtil, tem oportunidades, a gente vê um crescimento de alguns mercados, o Brasil pode se tornar aí um possível fornecedor aí em substituição de outros mercados. Então, o importante é a gente ter informação para tomada de decisão e sair sempre na frente, né? Então, por isso que a gente conta aí com os escritórios, conta com nossos parceiros, conta com as entidades, para que a gente possa aí oferecer o melhor serviço para as nossas empresas. Então, respondendo, sim, B2B para compradores internacionais, contando com o apoio dos nossos escritórios internacionais e também com os nossos pontos aí dos nossos SECOMs, apoio aí do Ministério das Relações Exteriores e com o apoio, óbvio, né, da demanda brasileira, da BIT aí com as verticais atuando, e podemos sim pensar, né, Rafael, com relação a private label, a gente trabalhar especificamente para viabilizar esse tipo de rodada, tá bom? Sem dúvida. Bom, fechamos, agora, né? Exatamente, agora você então, faz o fechamos. fechamento. Eu queria muito agradecer a presença de todos. Acho que nós tivemos aqui um debate do mais alto nível, que não se esgota aqui. Acho que tem um material para algumas outras reuniões, né? E todos parceiros muito fortes aqui. Eu queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo e que estejam sempre conosco mesmo. Agora é a hora de nos unirmos mais do que nunca, especialmente nesse trabalho final agora de planejamento, de retomada. E se Deus quiser, nós vamos sair fortalecidos dessa, muito machucados, mas com outra cabeça, e eu acho que essa crise está nos gerando aqui a antecipação de algumas tecnologias até que estavam por vir no médio prazo, estão vindo no curtíssimo prazo. Eu queria dar, se a Lígia permitir, 1 minuto para cada um aqui fazer suas considerações finais, e se pudesse, inclusive, já deixar uma mensagem aqui do que esperar nos próximos momentos aqui. Quem né? sou eu para não permitir, imagina? Manda ver. Vamos começando, então, agora fazendo a roda rodar aqui, o Aloysio, começando com a despedida com ele. Aqui. Pronto. Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, a interação que tivemos. Surgiram aqui, enquanto eu ouvia vocês todos, uma série de ideias iam ir trabalhando a minha cabeça para eu poder depois conversar com minhas equipes, porque dessa conversa surgiram várias propostas ainda embrionárias, mas que devem ser trabalhadas, precisam ser trabalhadas a partir da experiência, claro, tanto da Apex, das intervenções do Rafael e o trabalho dos nossos colegas de Minas e de Pernambuco. Olha, parabéns a vocês, muito obrigado. E para mim foi uma honra e uma alegria participar. Prazer foi nosso, Aloysio. Roberto. Bom, também deixar meus agradecimentos. A BIT é parceira de longa data da ADDPE. Já tivemos e temos muitas parcerias aí, inclusive também a Apex é parceira de longa data.
Foi um prazer a gente estar aqui, apesar de todas as agruras, das dificuldades, sempre otimistas. É na crise que se ressurge, que se aprende, que se tenta inovar, né? A crise ensina, nos traz, nos fortalece para, num momento posterior, a gente estar aí mais pungente, com mais garra. E aqui o povo nordestino, o povo pernambucano tem essa característica. Estamos aqui firmes, fortes, trabalhando e superando os momentos difíceis para receber aí os louros depois, quando essa tempestade passar. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, e obrigado por trazer essa energia positiva aqui, uma energia boa do Nordeste, especialmente em Pernambuco, viu? Um abração para todos vocês aqui. João Paulo. Bem, muito obrigado, Rafael, muito obrigado a BIT, muito obrigado aos colegas que compartilharam do momento comigo. Para mim foi uma honra muito grande. Eu tenho dito aqui para minha turma que, além das medidas concretas, assim, se o nosso trabalho aqui quanto agência de promoção de investimento, ele já era importante antes, agora eu vejo ainda mais, assim, a gente tem crise sanitária, crise econômica, crise política, o cara só escuta notícia ruim o dia inteiro. Então, às vezes, a gente precisa ser aquela turma que vai lá e vai dar um ânimo no cara. E eu acho que a BIT cumpre esse papel com essa live, com essa perspectiva otimista. Assim. Então, vamos continuar injetando ânimo aí na turma, que nós vamos sair dessa mais forte. Um abraço. Eu não sei, João Paulo, oncotô nem poncovô, mas nós vamos juntos e vamos com energia boa juntos. É isso aí. Maria Paula, querida, obrigado pela tua participação também. E agora você fecha com chave de ouro aqui uma mensagem também para o nosso público. Obrigado pela tua participação, você é parceiraço aqui e a Apex, e como falou a Luísa aqui, um grande abraço ao nosso presidente lá que está sempre conosco. Exato, eu que agradeço a oportunidade, para deixar que enviarei o abraço, né, para o nosso presidente Sérgio Segovia, nosso diretor Augusto Pestana e diretor Edervaldo também. Então, acho que foi uma excelente oportunidade de debate, de ver que estamos todos indo na mesma direção, sabemos das dificuldades, mas eu acho que tanto na Apex, essa orientação que a gente tem tido de focar nas oportunidades. A gente sabe que os desafios são enormes, mas a gente precisa focar no que onde a gente vai, com o que a gente vai conseguir vencer isso tudo e se reinventar. Então, eu acho que a inovação é o nome do jogo, adaptação também é fundamental, se reinventar. E eu acho que a gente está conseguindo demonstrar isso, sabendo que tem um caminho aí longo pela frente, mas com o apoio de todos, parceiros, nossos clientes, tanto o quadro todo da agência, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso. Essa mensagem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Maria Paula. Nosso presidente lá, na primeira reunião que fez comigo, ele citou uma frase histórica numa guerra naval, que era quando o almirante estava lá invadindo um rio e estava cheio de minas, assim, ele não sabia onde estava, e aí ele falou, vamos embora, vamos à frente, vamos para a guerra. Aí o contra-almirante falou, mas almirante, está cheio de minas, a gente não sabe para onde ir. Ele falou assim, ó, damn the torpedoes, full speed ahead, ou seja, dane-se os torpedos, velocidade plena à frente. É isso que nós vamos fazer. Aí, esse é o nosso lema lá. Isso aí. Então, obrigado a todos aqui e até a próxima live. Um abração. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.